Muito bem, gente querida, gente amiga, agora em Belo Horizonte, são 18 horas com mais um minuto, estamos ao vivo com todos vocês, programa Gel Mendes e você pela sua Rádio Jet, que bom estar falando com todos vocês, hoje, quarta-feira, dia 10/6/2020, já estamos aí no segundo semestre do ano, hein? Que coisa, gente, que bacana! Graças a Deus estamos vivendo esse novo tempo e daqui a pouquinho eu começo um bate-papo muito especial com o querido pastor Leonardo Miranda. A gente vai falar um tema muito relevante, não saia daí não. Manda um alô, compartilha a live, vai lá no Zap, manda mensagem para todo mundo e divulga. Daqui a pouquinho a gente já volta ao vivo nesse bate-papo muito legal, falando com todos vocês. O Deus que está presente hoje aqui. E aleluia. Diga. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória. Diga, ele vem, não mais tristeza, não mais. Muito bem, gente querida, gente amiga, agora em Belo, 18 horas com 4 minutos, ao vivo com todos vocês, programa Gel Mendes e você pela Rádio Jet. Já está aqui comigo meu amigo pastor Leonardo Miranda. Já gostei da boina do suspensório, tem cara de teólogo reformado. Eu manjo isso aqui, eu vou ter que arrumar uma boina dessa para virar um teólogo reformado, gente. Que maravilha! A gente vai bater um papo muito gostoso, pastor, um tema muito relevante. Antes de qualquer coisa, tá aqui com a digníssima esposa, é agenciadora, é a que cuida da produção, da mídia, não é isso? Responsável. Responsável por isso. Muito obrigado. Antes de qualquer coisa, meu muito obrigado. A paz, seja bem-vindo, pastor. Pastor, eu que agradeço, é um privilégio enorme poder participar aqui da Rádio Jet. E a gente refletir um pouquinho sobre assuntos tão relevantes nos dias de hoje, dentro da Palavra de Deus, e assuntos públicos também a partir da Palavra de Deus. Muito obrigado pelo convite. Que bacana. O pastor Leonardo, ele é bacharel em teologia, licenciado em filosofia e atualmente é diretor do Instituto Educacional em Cristo. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira aí à frente do Instituto, pastor. Sim, nós já atuamos há quase 5 anos no Instituto Educacional em Cristo, na região do Barreiro, pela Igreja Batista em Cristo. Meu pastor é o Maxwell Castenberg. Lá eu não sou o pastor titular, mas eu sou responsável pelo Ministério de Ensino em toda a igreja, inclusive o próprio seminário. Então lá nós oferecemos o bacharelado em missiologia, oferecemos o curso de teologia ministerial, e para a formação de obreiros, esse curso de teologia ministerial, e o bacharel em missiologia tem por objetivo também preparar missionários para o envio dentro e fora do Brasil. Que bacana, um trabalho muito relevante, viu, pastor? Graças a Deus. Vocês têm uma média de formação de quantos alunos por ano lá? Bom, a gente tem formado em torno aí de 20, 30 alunos. Muito bom, muito bom. Para os dias de hoje, né? Sim. Pastor, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, eu tenho acompanhado o crescimento da teologia reformada no Brasil. Muito bacana isso, né?
Tirando o modismo, né? Assim. Sim, exatamente. A gente louva a Deus porque, de alguma maneira, não por se tratar da teologia reformada, mas por se tratar da seriedade com que muitos teólogos vêm levando, né, vêm trazendo, melhor dizendo, então muitos cristãos leigos, e quando eu falo leigo é aquele que não é formado em teologia, está percebendo uma preocupação em se fazer a exposição bíblica de maneira correta, falando a verdade o tempo todo, preocupando em tirar as dúvidas das pessoas, e isso é atraente, isso é atrativo para as pessoas, saber a verdade é atrativo. Tá vindo uma onda aí de uns jovens muito bom nessa pegada, muita gente, né? Muita gente nova, muitos líderes novos se levantando nessa visão aí da teologia reformada. Isso é louvável, isso é muito bom. Mas vamos entrar então propriamente dito no nosso tema de hoje, no nosso assunto, falar sobre falsos mestres, como identificar essa gente. Gente, a nossa intenção aqui, preste atenção, não é atacar ninguém, não é falar mal de igreja, falar mal da teologia de ninguém. É conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, ela nos liberta. Somos libertos pela palavra. Amém. E essa libertação só vem quando o evangelho ele é pregado genuinamente. Né, pastor? É verdade. Se o evangelho ele for pregado com mistura, adulterado, às vezes eu tenho coaches, trago coaches aqui no programa, eu vou ter um palestrante muito top sexta-feira. A questão do coach não é que a gente bate e persegue, é uma ferramenta poderosa, mas para uso pessoal, profissional. O que a gente questiona muito, eu vejo a turma da teologia reformada batendo muito nisso, é de levar isso para o altar para substituir a palavra de Deus, né, pastor? Exatamente. Como ferramenta para um profissional é excelente. Eu mesmo tenho um amigo que ele inclusive é meu padrinho de casamento, pastor William Renato, ele também é coach, mas ele não mistura as coisas. Quando se trata da necessidade de um atendimento profissional, ele dá e tudo certinho. E quando se trata do cuidado com a igreja, ele tem essa cautela de não misturar as coisas. Excelente, excelente. Eu penso dessa forma também. Pastor, então por que tanta gente segue os falsos mestres? Bom, olha só, existe um princípio teológico e filosófico de que todo ser humano é religioso. Mesmo que ele não seja religioso no sentido de frequentar uma religião, mas ele é religioso do ponto de vista de que ele tem a necessidade de crer em algo que vá além de si mesmo para dar sentido à própria vida. Então, essa curiosidade natural de saber se existe vida após a morte, de saber qual é o sentido da vida, de saber de onde viemos, quem somos, para onde vamos, faz com que muitas pessoas, diante não só da curiosidade, mas até da necessidade existencial de ter essas respostas, sigam o falso mestre porque ele não tem uma orientação. Ele não tem um pressuposto, ele não tem um alicerce de crença firmado, ele está em busca disso. Então, naturalmente, ele acaba se tornando uma presa fácil. Às vezes até sem maldade, por sede mesmo, né? Exatamente. Pela sede do conhecimento, ele acaba se tornando presa fácil. E como identificar essa gente, esses falsos profetas, esses falsos mestres? Bom, eu até trouxe minha colinha ali, né? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15 até o 23, Jesus, depois que ele está praticamente encerrando o Sermão do Monte, ele fala que aquele que guarda as suas palavras é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E dentre as orientações finais, ele diz assim, olha, tomem cuidado com os falsos mestres. E ao dizer tomem cuidado com os falsos mestres, o versículo seguinte, Jesus ensina como identificá-los. Vocês os conhecerão por seus frutos. Então, basicamente, se a gente quiser identificar um falso mestre, a gente precisa ir para a Bíblia. Então, a gente tem textos como Mateus capítulo 7, verso 15 a 23, a gente tem 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 a 7, 2 Timóteo capítulo 1, verso 1 a 9, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, Tito capítulo 1, verso 10 a 16, temos texto de Mateus 24, verso 23 e 24, fora todos os textos completos, como Gálatas, Colossenses, 1 e 2 Coríntios, 1 João, todos textos trazendo orientações a respeito de falsos ensinos e dos falsos mestres. Então, usando apenas o exemplo de Mateus, né, por causa do nosso tempo aqui, Jesus vai nos ensinar que eles serão conhecidos pelo seu fruto. Porque é impossível que de uma fonte de água doce jorre água salgada.
Da mesma maneira, se no nosso coração, se no coração desse falso profeta, desse falso mestre, não existir uma conversão genuína, todo o seu discurso é vazio. Observe, ele pode parecer que faz uma oração muito piedosa, ele pode mudar o tom de voz para parecer uma pessoa generosa, ele pode ser uma pessoa educada, mas no final, quando você vai prestar atenção no conteúdo doutrinário, você vê que ele nega as Escrituras. Ou ele nega alguma doutrina essencial, ou ele nega toda a Bíblia, ou ele faz uma salada lá, uma mistura lá, coisa que não está na Bíblia, com o que está na Bíblia, tira conclusões erradas e ensina errado. Então, fundamentalmente, é importante que as pessoas estudem, leiam e conheçam a palavra de Deus para discernir como identificar um falso mestre. Ou seja, principalmente nos dias de hoje, né, com o poder da internet, isso aqui é uma ferramenta poderosa, né? A internet veio para revolucionar a comunicação. Tem muita gente boa na internet? Tem. Mas tem muito picareta, tem muito pilantra gospel, tem muita gente produzindo lixo na internet e levando essas pessoas a um evangelho falsificado, a um evangelho barateado. E o herege, ele é mais proeminente e talvez o mais perigoso desses falsos mestres? Olha, na verdade, quando eu li essa pergunta, eu achei bastante interessante, porque, a meu ver, né, na minha singela opinião, não tem como dizer que um falso mestre não seja essencialmente um herege. E aí, quando a gente fala que ele acaba se tornando mais proeminente, seria se ele levasse a encargo, levasse adiante a sua heresia. Porque é possível que um cristão leigo ali, na sua singeleza, na sua tentativa de entender as Escrituras, ele tire conclusões precipitadas, tire conclusões erradas, faça mau uso da hermenêutica, enfim, ele não tem ali as ferramentas apropriadas e interpreta errado. Se de repente ele vai confidenciar isso com o senhor, por exemplo, que é pastor, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa que esteja disposta a ajudá-lo, então ok, digamos assim que ele é um herege levinho, um herege que pode deixar de ser herege a partir de uma instrução. Agora, se ele insiste no erro doutrinário, e ele ainda propaga, ensina isso para as pessoas, então realmente ele é muito perigoso. Ou seja, o cara não ter conhecimento é uma coisa. Agora, quando sabe, tem um conhecimento e usa disso, propaga... Exatamente. É perigoso, é um perigo. Viu, gente? Faça um filtro. Daqui a pouco eu vou pedir alguns conselhos ao pastor aqui. Ele vai nos ensinar. Você não faz o filtro no Instagram, se publicar para sair bonitinho? Então, você vai fazer um filtro em quem você ouve, o que você ouvir. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Pastor, o charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como meio de enriquecimento pessoal. Infelizmente, dá até vergonha falar uma pergunta dessa, mas existe isso, né, pastor? Que coisa, hein? Existe, infelizmente. Quando a gente trata da questão do charlatanismo, existem modalidades de charlatanismo. E tem, naturalmente, o charlatão religioso. Eu me lembro que eu tinha 16 anos, isso não faz muito tempo, e aí eu estava no curso técnico e tinha um amigo meu que a gente estudava junto, nós fazíamos eletrônica, e o pai dele estava se aposentando. E ele estava comentando comigo, naquela época eu já era cristão, estava evangelizando ele, e ele me disse assim: Léo, um amigo do meu pai está pedindo conta da Senibra, era a empresa que trabalhava, e diz que vai abrir uma igreja porque dá mais dinheiro. Lamentável. Então, assim, aí, claro, né, que foi em tom de jocoso, de piadinha, de humor, mas é uma realidade. Tem pessoas que, infelizmente, acreditam que realmente seja possível, através de ser carismático, através de uma boa comunicação, você conseguir ali um aglomerado de pessoas, dar início a uma religião, ou mesmo uma suposta igreja evangélica, uma pseudo-igreja evangélica, exclusivamente com essa finalidade, ganhar dinheiro. Pô, você me falou uma coisa aí, um assunto, e me deu gancho para outra coisa, minha mente já viajou aqui. Tem muita gente que depois que dá errado em tudo, aí não, você pastor, você igreja, porque não consegui sucesso profissional, deu errado em tudo. Mas como identificar o chamado ministerial, o chamado para o pastoreio? É porque está dando tudo errado? Como é que foi isso? Na sua vida, principalmente? No meu caso, foi lendo a Bíblia. Eu tinha 16 anos e eu estava lendo o livro de Neemias, e quando eu li o capítulo 8,
em que Esdras estava reensinando a lei para aquela nova geração que tinha voltado do cativeiro babilônico, eles inclusive não conheciam hebraico, era necessário que sacerdotes à esquerda e à direita dele fizessem a tradução, porque ali o idioma já era outro. Naquele momento, o Espírito Santo digamos assim, me direcionou, me orientou a perceber que aquela era a minha vocação. Então, dos 16 até hoje, eu estudei por conta própria teologia um tempo, depois eu fui para um seminário, depois eu fiz a faculdade de teologia, de lá para cá eu fiz já algumas pós-graduações, mas eu não coloquei na minha formação, porque infelizmente não foi possível concluí-las, mas tudo direcionado para o campo do ensino e da teologia, e da educação. Agora, eu aprendi na escola bíblica dominical, que é praticamente um departamento quase que extinto hoje em muitas igrejas, que a chamada ministerial tem algumas características. A primeira delas, Deus te chama, fala pessoalmente com você. Você tem uma experiência com Ele, seja lendo a Bíblia, quase sempre é lendo a Bíblia, mas em geral algumas pessoas remontam a sua experiência. Como esse Deus se chama? Uma voz, coração, mente? É por isso que eu disse, algumas desculpa pessoas... perguntar assim, claro, porque tem muita gente entende. que tem dificuldade de entender isso. Como é que Deus chama? No meu caso, foi um despertar de consciência. Sim. Uma espécie de uma voz que me despertou e, olha, eu te chamei para isso. Eu quero que você ensine o meu povo a lei, a minha palavra. E aí eu comecei a me dedicar. Mas tem gente que, na sua experiência pessoal, estava orando de madrugada, teve um sonho espiritual. Não é? É complicado a gente tentar padronizar esse modo como Deus chama, porque senão eu vou fazer da minha experiência pessoal uma doutrina, e eu não posso fazer. Mas é sabido que, por padrão, por definição padrão, ao modo do próprio Deus, ele chama a pessoa. E quando ele chama, então essa pessoa começa a ter uma conduta que vai refletir num testemunho próprio. As pessoas vão começar... O próximo passo é que o Espírito Santo desperte a liderança. Preste atenção no Geo Mendes. Olha como é que ele tem se dedicado, olha como é que está sendo a vida devocional dele, olha como que as pessoas o ouvem quando ele vai pregar, olha a facilidade que ele tem para poder lidar com as escrituras, e com o ensino bíblico, ou com a pregação, ou com cuidado com as pessoas e tudo. Ou seja, além de você ser chamado, ser sentido, Deus fala que você tem a Espírito confirmação... testifica com a liderança. E, finalmente, a própria igreja começa a te receber. Opa, não, realmente, o Geo é um rapaz diferente. Ele tem a vocação pastoral. Porque nessa testificação da igreja, a igreja reconhece a autoridade do Espírito na sua vida. Aí, o que cabe à liderança agora fazer? Te envia para um seminário, você vai estudar teologia e vai ser preparado. E aí sim, terminou o seu preparo, de acordo com cada denominação, você vai agora ou assumir uma congregação, ou vai fazer um período de licenciamento, de licenciatura, ou vai auxiliar o seu pastor, até que você tenha condições de assumir. E a parte mais interessante disso tudo, você nunca mais faz outra coisa. Você não vai saber fazer outra coisa. Como diz o você não pastor vai Márcio Valadão, querer não fazer presta outra para mais coisa. outra coisa, né? Não vai. Basicamente isso. Não vai. Interessante, tem gente que, porque vem de uma... Ainda pegando gancho nessa conversa aí, nessa pergunta, tem gente que, porque veio de uma linhagem sacerdotal, meu caso, eu sou filho e neto de pastor, né? Terceira geração de pastor na família, eu tentei sair fora desse negócio. Eu tentei, sinceramente, eu fiz de tudo. Trabalhei, abri comércio, fui no mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro em banco. Eu tentei de todo jeito, mas pastor, parece que... Não estou lembrado qual foi o escritor que me falou, e eu li sobre isso, que quem nunca pensou em desistir tem alguma coisa errada, né? Então, assim, o chamado tem que ser uma coisa muito forte. Sim. Tem que ser uma coisa muito convicta. Você tem que estar muito convicto para o chamado, né? Ainda mais na idade em que eu fui chamado, tinha 16 anos. Todas as possibilidades diante da vida. Todo um futuro pela frente. Todo um futuro pela frente. Meu pai falou comigo, vai fazer engenharia. Meu irmão falou comigo, estuda informática, porque eu já estava fazendo curso técnico de informática industrial.
perdão, de eletrônica, e no ano seguinte é que eu fui para o curso de informática industrial. Então, assim, evidentemente, pastor, que no seu caso, por exemplo, há um propósito específico de Deus na vida do senhor. O senhor foi chamado para o pastoreio. Tem influência familiar também? De alguma maneira é possível dizer que sim, mas nunca devemos pensar assim, porque meu avô e meu pai foram pastores é que eu me tornei. É o contrário. Porque Deus te vocacionou e tinha esse propósito, Deus usou seu avô e seu pai para te influenciar. Porque aí se você inverte a lógica e pensa dessa forma de que Deus usou, aí você consegue entender o chamado e entender a extensão da graça. Agora, se o senhor parar para fazer a inversão do processo, que seria, porque meu avô e meu pai foram pastores, então eu me tornei, fica dando uma impressão assim de que, principalmente no campo dos falsos mestres, por exemplo, isso também existe. Às vezes o sujeito meio que ergueu um império ali e quer passar para o filho dele. E aí a gente fica sem argumento para mostrar que isso não é bíblico se a gente inverter a lógica do processo. Exatamente isso, porque tem muita gente que porque acha que é filho de um líder, filho de um pastor, obrigatoriamente tem que ser, né? E isso não é verdade. Não é verdade. Tem que ter o chamado. São casos, né? E casos. Casos, né? E casos. Pastor, e o ladrão lá de João 10:10, hein? Esse famoso ladrão que a gente joga tudo no colo do capeta. Como é que você vê isso? Rapaz, eu fico me lembrando aqui agora das expressões de espanto dos meus alunos, porque quando eu estou dando aula que eu tenho que citar João 10:10... Desvia a classe, né? Quando classe, você fala isso aí. Eu, por exemplo, tenho um pastor amigo meu que sempre que eu dava aula, ele abraçava a Bíblia. Não, meu Deus, tem misericórdia e tal. E hoje nós nos tornamos grandes amigos, até vou me encontrar com ele amanhã. Mas quando você pega todo o texto, é preciso pegar texto e contexto. Jesus começa dizendo o seguinte, que em João capítulo 10, que ele é o bom pastor. Em outras palavras, ele está colocando a seguinte situação: se ele é o bom pastor, nada, nem ninguém, nem nenhuma outra pessoa é o bom pastor, somente ele. Depois ele se coloca como uma porta desse aprisco por onde as ovelhas passam. Ou seja, aquele que passa por Cristo está guardado. E aí, quando ele vai dizer que o ladrão é aquele que vê o lobo vindo, o ladrão não é Satanás, nunca foi. Porque Satanás só correria de Deus. Que lobo seria esse da qual Satanás correria, sendo que o lobo não vem da parte de Deus também, no texto citado por Jesus? Então a gente pode dizer que o lobo é que é Satanás. Ou o lobo é o perigo que aquelas ovelhas correm. Agora, o ladrão é o falso mestre, é o falso pastor, é o falso profeta. É aquele que finge que é esse representante de Jesus, é aquele que finge que está tomando conta das ovelhas, mas na verdade ele só quer a lã, a carne e o sangue delas. Verdade. Então, quando diz que ele vê o lobo vindo e foge, ou seja, diante de um perigo iminente e verdadeiro e real contra a igreja de Cristo, ele não se posiciona como defensor da fé e não se posiciona como defensor dessas pessoas. E um verdadeiro pastor, no nosso caso humano, que segue o exemplo de Cristo, é também a nossa função, ainda que o que eu vou dizer aqui é um pouco radical, muitos pastores, talvez por estarem machucados, não vão concordar, mas a nossa responsabilidade última é dar a vida pelas ovelhas, se necessário, no sentido literal. Tá vendo? Agora estreitou, viu, irmão? Então, o pastor é aquele que responde juridicamente por uma igreja, o pastor é aquele que responde doutrinariamente contra qualquer vento de falsa doutrina. Claro que ele vai preparar suas ovelhas apologeticamente para isso, mas ele é aquele que responde. O pastor é aquele que tem a responsabilidade, conforme os ministérios em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, de ajudar a igreja a ser edificada, fazer a obra de Cristo e ser santificada num nível de que no último dia ele vai entregar esse povo para Cristo, para que eles atinjam a perfeita varonilidade, ou seja, sejam perfeitos como Cristo é perfeito. Então, aí parece que é pouco, mas um verdadeiro pastor sabe o quanto é trabalhoso se dedicar à educação doutrinária e caminhar com as pessoas. Um falso mestre jamais fará isso.
Nunca, nunca conte que um falso mestre vai te ajudar, porque ele não vai te ajudar. Não consegue. Ele não consegue, ele não quer. Não quer. Verdade. Nesse período de pandemia agora, a gente atendeu muitas ovelhas de outras igrejas que foram simplesmente abandonadas pelos seus pastores, não estavam sendo cuidados, porque enquanto tinha culto aberto ao público, enquanto a ovelha lá levava dízimo e oferta, o pastor estava lá cuidando. Depois que suspendeu o culto, muitos se sentiram abandonados, e nós, pastor Jorge Linhares, a equipe de pastores aqui de plantão, cuidando, atendendo, ligando. Então, assim, realmente, o falso mestre, ele não tem paciência e não quer fazer esse cuidado. Não quer. Não quer. Atendi também muita gente por telefone, pelo WhatsApp, por telefonema mesmo, por videochamada. E a gente sabe que nesse período de pandemia a coisa se complicou. Se complicou. Pastor, eu peguei aqui uma estatística que hoje 40 mil igrejas cristãs foram catalogadas no Brasil. Quando se usa Cristo como a chave hermenêutica de interpretação, quando não se cria, então os maiores absurdos e as diferenças doutrinárias acontecem, né? Diferentes doutrinas. Porque não usa Cristo como a chave hermenêutica de interpretação. Tá correto isso? Pois é, isso foi um tema que eu também tomei a liberdade de estudar um pouco mais a fundo. E há uma certa preocupação. Nós podemos dizer que Cristo é, de fato, o assunto principal das Escrituras. Central das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem que estar apontando para Cristo. Agora, quando nós pegamos a própria palavra Bíblia, então quer dizer, são livros, é uma biblioteca, são 66 livros. Quando a gente fala de chave hermenêutica, significa que eu estou usando uma expressão ou uma palavra que ela dá conta de unificar ou de unir o propósito desses 66 livros. E aí, sendo bastante honesto em termos assim, de teologia bíblica, os estudiosos mais sérios, como Walter McAllister, Augusto Nicodemos, Leandro Lima e outros mais nesse campo da teologia reformada, eles não trabalham com a ideia de que Cristo seja a chave hermenêutica, e sim de que a história da redenção seja a chave hermenêutica. Porque aí eu consigo aplicar a justiça de Deus, o momento que ele pune, o momento que ele ama, o momento que ele levanta o profeta para poder dar exortação. Agora, se eu trabalhar apenas com a ideia de Cristo como chave hermenêutica, eu vou ter com muita clareza todo o Novo Testamento, mas tem gente que até hoje tem dificuldade em encontrar textos no Antigo Testamento que fazem esse apontamento mais aberto para Cristo. Históricos, poéticos. Exato. Nos livros poéticos, principalmente, como, por exemplo, Salmos, a gente consegue encontrar os chamados textos messiânicos. Mas e no Pentateuco? E nos livros de história? O Pentateuco ainda dá para a gente conseguir fazer uma ligação, principalmente em Levítico, porque a gente entende que todo o sistema de sacrifício, conforme o autor aos Hebreus, estava apontando para o sacrifício final de Cristo. Então, se eu trabalhar apenas com Cristo como a chave hermenêutica, eu posso correr o risco de, em alguns momentos, não encontrá-lo em certos textos do Antigo Testamento, até porque o propósito do texto não será esse. É uma narrativa que está mostrando um outro propósito ali secundário, e aí, de repente, eu me frustro na minha interpretação. Então, eu diria que a gente não usar a cristologia, não usar Cristo como doutrina central, junto com a doutrina da Trindade, vai causar muita confusão. A gente não usar Cristo como um assunto principal das Escrituras vai causar muita confusão. E aí, nesse caso, seria um pouquinho contrário, se o senhor me permite a observação. Sim, pode fazer. O uso de Cristo apenas como chave hermenêutica que também costuma causar um pouquinho de confusão. Boa, boa. Então, o que faz essa ligação de todos os 66 livros é a redenção, né? A história da redenção. A história da redenção. Porque, olha para o senhor ver que interessante. Deus cria o ser humano cai, peca. Aí Deus promete que iria resolver essa situação através de Jesus, profeticamente em Gênesis 3,15, o descendente da mulher que pisaria na cabeça dos descendentes da serpente. Aí, mais tarde, ele levanta Abraão, de Abraão levanta Isaac, de Isaac Jacó, os 12 filhos. Dos 12 filhos, há um período
sacerdotal ali, que está apontando para a função sacerdotal de Jesus. Mais tarde, vem a história do período monárquico, mostrando que o rei era a epifania de Deus, então é o representante dos interesses governamentais de Deus, que também é um apontamento para a característica de Jesus como rei. Finalmente, então, nós temos os profetas, que são, no seu ministério também, homens que foram levantados para poder fazer não só a denúncia da injustiça social e do pecado, mas mostrar essa característica profética de Jesus. No Novo Testamento, Jesus nasce, encarna, anda entre nós, prega o Evangelho, morre, ressuscita, estabelece a sua igreja e o Evangelho é pregado, e em Apocalipse, Jesus volta. Pronto. Resumi toda a Bíblia para o senhor e te contei a história da redenção. Os 66 livros estão inclusos ali. Então, se a gente trabalhar com a história da redenção como chave hermenêutica, sim, é possível. Agora, eu concordo que, pela falta desse uso dessa chave hermenêutica correta, muita confusão é provocada. Muita confusão. Muito esclarecedor, muito bacana. Pastor, o nosso tempo já estamos aí a 30 minutos de conversa, de bate-papo. Eu queria pedir 2 conselhos para quem está nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, você do Facebook, do Instagram, YouTube, a todo mundo que aplicativo, na web, www.radiojet.com.br, enfim, essa live vai ficar salva no IGVTV da fanpage da igreja, também na IGVTV do Instagram. Você pode compartilhar e que vai edificar, ajudar muita gente. O assunto está muito bacana. Eu queria que você me desse 2 conselhos. Primeiro, qual o seu conselho para aquele jovem que tem chamado, que ama, que está apaixonado, de repente é um novo convertido, tá assim, naquele primeiro amor, e ele quer mesmo ser um pastor, quer ser um líder, tem convicção do seu chamado. Qual o seu conselho para esse jovem? Eu me lembrei agora de um livro que eu li na faculdade, que acho que é Orientações para o Jovem Teólogo, Conselhos para o Jovem Teólogo, do Helmut. Para você que é vocacionado, para você que entende que Deus te chamou, jamais permita que esse chamado desapareça do seu coração. Olha, você corre o risco de se frustrar muitas vezes. Eu costumo brincar que computador de crente vocacionado é que fica mais possesso em época de fazer trabalho de escola, né? Você vai ter problema com o computador, você vai atrasar para ir para a escola, e isso é porque eu estou dizendo já para você estudar teologia. A primeira coisa que você precisa fazer é se preparar e estudar numa instituição séria, que seja indicada pela sua igreja local. Então você vai se frustrar, você não vai ter dinheiro para tudo. Nas épocas de seminário, muitas vezes, para você poder comprar um livro, você vai ter que trocar outros privilégios por isso. Muitas vezes você vai tomar conta de pessoas que vão se mostrar como pessoas ingratas. Você talvez vai esperar certo reconhecimento da liderança que não vai ter. Isso eu estou falando dos aspectos negativos. Mas nada disso deve servir para esmorecer esse jovem, porque há também os aspectos positivos. Sua relação com Deus nunca mais é a mesma. Sua intimidade com Deus vai só crescendo. A tendência de Deus sempre te santificar e trabalhar no seu coração e te ensinar coisas profundas, maravilhosas, lindas, que não apenas mudam o seu caráter, mas são verdades eternas. Isso não só te traz gozo e paz, como também te traz a satisfação de saber que você é um privilegiado de saber primeiro que as outras pessoas, para que você seja instrumento de Deus para passar para elas. Claro que qualquer coisa que Deus for te revelar ou te mostrar, Ele não vai te mostrar nada fora da Bíblia, mas é um privilégio enorme, é um prazer enorme. E depois de 19 anos de ministério, eu posso te confirmar uma coisa: não vai te faltar absolutamente nada. Independente do seu salário, independente de onde você morar, independente de onde você trabalhar, Deus vai te sustentar o tempo todo, porque Ele sabe que Ele te chamou para fazer a obra dEle. Então Ele vai te sustentar. Show. Top. Tá vendo aí, jovem pastor? A gente atende muita gente, muitos rapazinhos que chegaram para a igreja agora, converteram.
Tem muita gente que está só na onda da internet, e o que o pastor falou aqui é uma coisa muito interessante. Procure um seminário sério, indicado por sua igreja local. Se prepare, se capacite. O preparo é muito importante. Acima de tudo, leia a Bíblia. Alguns jovens teólogos têm a tendência de começar a ler mais livros do que a Bíblia. Cuidado, a motivação do seu coração pode estar enganada. A Bíblia jamais tem condições de ser substituída por nenhuma teologia. A Bíblia é absoluta, a teologia não. A Bíblia é perfeita, a teologia não. Exato, show de bola. Passou aí agora aqueles guerreiros do campo, os pastores veteranos, cansado, judiado, muita gente sofrida na batalha, muito soldado ferido. Eu converso com muita gente, eu tenho muito contato fora, não só na minha igreja, mas fora. Tem muita gente ferida, decepcionada com o ministério, traumatizado, já pastoreou, não quer mexer mais com isso. Qual o seu conselho para essa gente, esses guerreiros, esses pastores, colegas de ministério? Eu também me lembrei de um outro livro do Paul Tripp, intitulado Vocação Perigosa, que fala exatamente desse contexto. Para você, meu irmão, minha irmã, que está no campo, que está já batalhando há muitos anos e que às vezes se sente desmotivado, nossa recompensa não é aqui. O apóstolo Paulo deixou claro isso para Timóteo quando ele disse que todo aquele que quiser servir ao Senhor piedosamente será perseguido, vai padecer dificuldades. Mas nós sabemos que, como o próprio Paulo também escreveu aos Romanos, a tribulação presente, ela em nada se compara com a glória futura. Quando nós entendemos que nossa recompensa não é aqui, quando nós entendemos que estamos misticamente unidos a Cristo e que se Cristo sofreu por nós, padeceu por nós, dando a sua própria vida, agora o contrário, dar a nossa vida por Cristo é um privilégio, é um presente, é uma glória, é uma graça, é algo indescritível. Porque somente isso dá sentido para a nossa vida, e você que está me ouvindo sabe disso. Procure se lembrar do dia que Jesus te chamou, da alegria, da leveza, da paz que você sentiu no dia que Ele te chamou, no dia que Ele te vocacionou, e como foi todo o seu preparo para que você chegasse aqui. Vale a pena você continuar caminhando, ainda que com dificuldades. Se você tiver dificuldades emocionais, procure ajuda da sua igreja local, procure ajuda de um outro pastor que possa te aconselhar. Se for o caso, procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, cristãos de preferência, cuide da sua saúde. O pastor não é super-homem, mas permaneça fiel, para que no último dia eu e você possamos falar como o apóstolo Paulo disse, acabei a carreira, guardei a fé, e agora o justo juiz me dará a coroa como recompensa por aquilo que nós fizemos. Deus abençoe de uma maneira tremenda a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Depois de uma palavra abençoada dessa, só fechar a conta e passa a régua. Eu quero, pastor, aproveitar o ensejo e se orasse por nós, pelos ouvintes. Rádio agora virou TV, assistente, telespectador. Orasse abençoando a nossa vida nesse período. Nós cremos que logo, logo esse isolamento vai acabar, está acabando. Já em nome de Jesus, a vida vai voltar à normalidade. Tem muita gente surtando, pirando. Né? Sim, deixa uma palavra de vida, de esperança aí para orar, abençoando aos nossos ouvintes, a quem está em casa. Toda hora telefone de pastor toca, zap, não aguento mais, não aguento, tá difícil, a choração, perdi emprego, meu Deus, é difícil, tá difícil para todo mundo. Verdade. Mas cremos que dias melhores virão, né, pastor? Amém. Nós cremos nisso. Cremos Vamos orar? nisso. Vamos orar. Glória a Deus. Ó Deus, em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, ó Deus, com um só objetivo, te glorificar por meio desse encontro, por meio dessa entrevista, por meio dessa palavra. Eu quero começar agradecendo o Senhor pela vida do pastor João Mendes, pela Igreja Batista Getsemane, pela Rádio Jet, que tem sido instrumento do Senhor para alcançar, então, outras vidas. E nesse momento, meu Deus, eu apresento cada uma das pessoas que estão ouvindo e assistindo a esse programa, esse momento que nós estamos aqui. Te peço, meu Deus, que o Senhor traga todo o consolo e todo o conforto que apenas o Espírito tem o poder de dar. Nós, às vezes,
procuramos dar uma palavra amiga, procuramos dar uma orientação bíblica, mas nós sabemos que o coração aflito, o coração angustiado, só o Senhor tem o poder de reverter esses sentimentos, essas sensações. Abra portas de emprego, Senhor, para as pessoas que perderam o emprego. Promova cura para as pessoas que estão enfermas. Promova, Senhor, acima de tudo, salvação para as pessoas que estão ouvindo, meu Deus. Que elas se interessem pela obra redentora de Jesus. Que elas sejam salvas pelo Senhor. Tenham seus nomes escritos no livro da vida. Pai, fortaleça a tua igreja nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social. Pai, dê orientação, sabedoria, prudência, instrução para os pastores, para as lideranças em geral. Pai, que o Senhor, no nome de Cristo Jesus, continue conduzindo com soberania o teu povo, de modo que o Senhor seja glorificado. Prepara-nos, ó Senhor, também para dias melhores. Ou mesmo, Senhor, se tiver que vir dias mais difíceis, coisas que vão representar, apontar para a volta de Cristo, prepara o teu povo, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, ansiosos, angustiados, amedrontados. Pelo contrário, que descansemos nas mãos poderosas do Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu abençoo, meu Deus, segundo a tua misericórdia, a tua graça, cada uma das pessoas que está ouvindo, assistindo, para a glória do teu santo nome, que sejam abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor querido, meu muito obrigado na sua participação. Só tenho a agradecer, acrescentou muito, nos edificou, fomos edificados. E eu creio que é a primeira de muitas. As portas estão abertas. Sempre que quiser falar um tema, a gente vai estar trocando figurinha agora. Excelente. São parcerias que Deus faz, né? Deus une propósitos. Amém. Amém? E eu creio nisso, eu creio nisso. Mando um abraço para o Isaac, para o seu pastor, que ficou de vir aqui, está me devendo. Já mandei um áudio para ele, já cobrei. Sou pelinha. Você cobra, me ajuda a trazer ele aqui. O meu pastor tem uma agenda muito extensa, né? Porque ele tem contatos também com equipes missionárias fora do país. Então, o telefone dele toca o dia inteiro. À noite, se ele não desligar para dormir um pouquinho, tem gente chamando ele o tempo todo. Então, eu deixo meu caloroso abraço para o Isaac. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado pela referência. Pastor João Mendes, novamente foi um prazer poder servir o Senhor e a comunidade cristã que nos assiste, que nos ouve, e estamos aí à disposição. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe sua esposa. Qual o nome dela? Patrícia. Patrícia. É do ministério? Canta, prega? Bom, ela dá aula de escola bíblica. Ela também é professora. Também ensina. Tem quantos filhos, pastor? Não, nós nos casamos recentemente, então nós não temos filho ainda. Glória a Deus. Deus abençoe. Gente, foi muito bom nosso bate-papo aqui. Que Deus abençoe. Continue ligadinho. Eu volto já encerrando aqui o nosso programa. Deus abençoe. E fica aí com um pouquinho dessa canção maravilhosa e eu volto já para fechar o programa. Vou aqui despedir do meu amigo, fazer umas fotos bonitas, que não é todo dia que tem um teólogo reformado aqui. Daqui a pouquinho eu volto. Fui, Brasil! Eu quero fluir. E aí, pessoal, beleza? Queremos beber. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Ele é a fonte. Ele é. Tu és a fonte. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Deixa-nos beber da tua fonte. Se você quer mais dele, diga, tu és a fonte, Senhor. Muito bem, agora em Belo Horizonte, 18h46. Amanhã vamos ter um bate-papo muito bacana. A gente vai divulgando no decorrer
da programação, no restante do dia de hoje também, os convidados, os próximos convidados, tanto de amanhã como da próxima semana. Muito tema legal, muita gente boa vai vir aqui. A gente vai abordar muitos temas interessantes, tá bom? Que Deus abençoe, compartilhe essa live aí, manda pra gente na lista de WhatsApp, vai lá no Instagram, no balãozinho lá, naquela setinha e manda pro maior número de pessoas, tá bom? Não é corrente para ser abençoado e prosperar quem mais mandar, não. É para edificar outras pessoas. Fui! Vou partindo com a imensa vontade de ficar. Melhor do que ficar com a imensa vontade de partir. Fui! Beijo no coração! Oh!